vídeo, vocês me falam que eu tento corrigir. Hoje é uma das palestras, na minha opinião, mais importantes, porque no termo prático do dia a dia, tanto dos enfermeiros quanto dos nutricionistas, farmacêuticos, biomédicos, etc., quanto também do ponto de vista de pessoas comuns, sem formação superior, essa classe que eu vou falar hoje é a classe de medicamentos mais usada no mundo. No Brasil, o medicamento mais comercializado é a dipirona, que é um medicamento que atua, de certa forma, no nosso sistema imune. E durante a minha fala, para quem estiver anotando, vou falar muitas coisas que não estão no slide, mas que eu uso como gancho para explicar, por exemplo, efeitos adversos, efeitos tóxicos, etc. Bom, quando a gente fala de farmacologia do sistema imune, eu coloquei esse termo porque falar de anti-inflamatório é muito complexo. A gente sempre pode ter um erro, né, em esquecer de falar de alguma coisa. Então, para evitar esse erro, eu preferi colocar farmacologia do sistema imune, porque eu vou falar tanto de anti-inflamatórios quanto de antialérgicos. Por quê? Quando a gente fala sobre sistema imune, a gente sempre tem que lembrar que o sistema imunológico ele serve para nos prevenir ou para evitar, né, possíveis lesões teciduais e lesões celulares. Então, para ficar um pouco melhor, eu coloquei esse mapa mental, onde está bem resumido tudo aquilo que eu espero abordar nessa primeira fala minha, diria assim, né? Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é isso aqui, lesão celular. O pessoal que já fez o quarto período já teve a disciplina de patologia. Na disciplina de patologia, um dos primeiros assuntos a ser abordado é exatamente a lesão celular. A lesão celular ela é ocasionada por agentes agressivos. O que é agentes agressivos? Ou agentes patogênicos também a gente pode chamar. Então, agressivos ou patogênicos. Não, patológicos. Patológicos. Então, os agentes agressivos são qualquer substância física, química ou biológica que gere uma agressão celular. Então, por exemplo, um agressor físico, radiação solar. Então, se a gente fica muito tempo no sol, a nossa pele sai bem vermelha, né? Quem é mais branquinho sai parecendo um camarão. Então, a radiação solar é um tipo de agente agressivo físico. Outro exemplo de agente agressivo, agora químico. Nós temos, por exemplo, o álcool, ácidos, bases, são agentes que geram lesão celular. Agentes agressivos biológicos, nós temos fungos, bactérias, vírus, protozoários, etc. Então, toda vez que nós tivermos contato com esses agentes agressivos, nós teremos uma lesão celular. Quando eu falo lesão celular, entenda que a célula ela vai romper. Há uma lesão nessa membrana plasmática, há um rompimento nessa membrana plasmática. Então, essa célula que estava inteira, ela vai ficar fragmentada. E essa célula, quando ela se fragmenta, ela vai liberar algumas substâncias e vai levar à liberação de outras, chamadas substâncias inflamatórias. Algumas, não todas. Temos as citocinas. Citocinas são substâncias produzidas, em geral, pelos leucócitos. Aí nós temos algumas citocinas. Interleucina 1, interleucina 2, interleucina
10. Outras citocinas, TNF, alfa, interferon, gama, entre outras citocinas. Nós temos também substâncias inflamatórias liberadas nesse processo, as prostaglandinas. Existem dezenas de prostaglandinas. Entre as prostaglandinas, as mais importantes é a PGI2, a PGE2. Mais importantes por quê? São as principais responsáveis pelos sinais inflamatórios que nós vamos ter, dor, edema, etc. Temos também os leucotrienos. Os leucotrienos, a principal função deles é a função de quimiotaxia. O que é quimiotaxia? É a capacidade das células em atrair os leucócitos. Então, leucotrienos são substâncias que fazem a quimiotaxia, ou seja, que vão atrair para o lugar onde está tendo a lesão celular, vai atrair para esse lugar os leucócitos, né? Principal é o neutrófilo, tá? Mas não é o único. E outra substância inflamatória é aqui a histamina. A histamina, ela está envolvida com a inflamação, mas também está envolvida com processos de alergia. Então, quando você tem uma alergia e essa alergia coça muito, é por conta da histamina. E também a histamina está envolvida com a proteção gástrica. A diferença é com relação ao tipo de receptor. Na alergia, o principal receptor é o H1, quer dizer, receptor para histamina tipo 1. Na proteção gástrica, o principal receptor é o receptor H2, receptor para histamina tipo 2. Então, aqui vai alguns comentários, né? Por isso que não posso colocar só inflamação, porque quando eu falo sobre o sistema imunológico, de alguma maneira, eu também estou falando sobre a resposta alérgica. A proteção gástrica é um comentário à parte. Então, por exemplo, ranitidina, cimetidina, são exemplos de fármacos usados para proteção gástrica, para pessoas que tenham gastrite, úlcera, refluxo. Bom, como que a sua célula, essa célulazinha aqui, sofreu uma lesão por algum agente agressor, como que essa célula produz algumas dessas substâncias? Como que a célula produz prostaglandina e leucotrienos? Então, à medida que a membrana plasmática, que é rica em fosfolipídio de membrana, essa membrana plasmática sofre, então, uma agressão, esse fosfolipídio de membrana, ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada fosfolipase A2. Fosfolipase A2, nós vamos abreviar como PLA2. Essa enzima fosfolipase A2, ela vai quebrar o fosfolipídio de membrana e vai produzir o ácido araquidônico. Em alguns livros, sites, vai achar como araquidonato. Araquidonato é sinônimo de ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, por sua vez, vai sofrer a ação de duas enzimas diferentes. A lipoxigenase, chamada LOX, e a ciclooxigenase, chamada por COX. A ciclooxigenase vai produzir as prostaglandinas e a lipoxigenase vai produzir os leucotrienos. Com relação à parte de farmacologia do sistema imunológico, isso que eu acabei de explicar,
o fosfolipídio de membrana sendo convertido em prostaglandina e leucotrienos, vocês vão achar na internet, vão achar em alguns sites, depois para estudarem melhor também, como cascata do ácido araquidônico. Então, essa cascata é importante que vocês entendam, né? Então, tudo começa a partir lá da membrana plasmática dos fosfolipídios. Aí, esses fosfolipídios, mediante, então, um agente agressor, né? Ou também por questão fisiológica, nós estamos a todo momento, né? Sofrendo algum tipo de lesão celular. Esses fosfolipídios são convertidos, então, pela enzima fosfolipase A2 e produz o ácido araquidônico. Esse, então, sofre a ação de duas enzimas, a COX e a LOX. A COX produz as prostaglandinas e a LOX produz os leucotrienos. Isso aqui é uma resposta fisiológica. Então, a todo momento, nós temos células nossas sofrendo cascata do ácido araquidônico, porque a todo momento nós temos fosfolipídio de membrana sendo convertido em prostaglandinas e leucotrieno. Então, prostaglandina e leucotrieno, eles possuem função fisiológica. Isso aqui eu estou destacando porque a partir do momento que você entende que a prostaglandina é algo, assim como o leucotrieno, é algo que você produz no seu organismo a todo momento, a partir do instante que você utilizar um anti-inflamatório, esse anti-inflamatório tem qual função, qual mecanismo de ação? Os anti-inflamatórios, eles vão atuar aqui na COX, eles se ligam à COX e inibem a COX. Ou seja, a COX vai estar ligada ao fármaco e não vai mais metabolizar o ácido araquidônico em prostaglandina. Então, a pessoa continua a ter leucotrienos, mas não tem mais prostaglandinas. Então, se a prostaglandina teria uma função fisiológica, nessa situação nós não teremos mais algumas funções fisiológicas. Por exemplo, uma função fisiológica da prostaglandina é a função Peraí que a canetinha travou. É a função gastroprotetora. Então, a partir do momento que nós deveríamos ter uma prostaglandina com a função gastroprotetora e essa prostaglandina não está sendo mais produzida, porque você está usando um medicamento que inibe ela, essa função gastroprotetora não tem mais. Aí o paciente vai ter, então, dor no estômago. É o que acontece quando nós utilizamos, por exemplo, diclofenac, meloxicam, entre outros, né? Então, o anti-inflamatório, ele atua inibindo a COX. Já os corticoides, eles atuam inibindo a fosfolipase A2. Então, a fosfolipase A2 não vai mais converter fosfolipídio em ácido araquidônico. Então, a pessoa vai diminuir a produção tanto de prostaglandinas quanto de leucotrienos. Então, vai ter algumas funções, alguns efeitos adversos, assim como outros efeitos adicionais. Bom, para ficar então um pouco melhor explicado, nós temos duas classes que eu vou discutir com vocês nessa fala minha hoje. Eu vou discutir a classe dos AINES e a classe dos corticoides. O que são AINES? AINES é a abreviação para anti-inflamatórios não esteroidais.
Então, como eu já disse, os anti-inflamatórios não esteroidais atuam inibindo a COX. Consequentemente, há uma redução nas prostaglandinas, principalmente PGI2, PGE2 e tromboxano. Já os corticoides são anti-inflamatórios esteroidais, vem lá do cortisol. Elas atuam inibindo a fosfolipase A2, consequentemente reduz tanto prostaglandinas quanto também leucotrienos. Então essa é a explicação do mapa de risco. Para terminar a explicação, nós temos toda vez que tivermos uma lesão celular e essa lesão gere uma resposta inflamatória, nós teremos os chamados sinais cardinais ou sinais inflamatórios. Os sinais cardinais, na literatura, vai estar como 5 sinais. Aqui eu coloquei 4. Os 5 sinais são, a sequência que está aqui no mapa: calor, tumor, rubor e dor. Qual que é o quinto sinal? Por que eu não coloquei aqui? O quinto sinal é a perda da função. Então, se nós utilizamos um fármaco para reduzir um processo inflamatório, claro que nós não teremos o quinto sinal, né? Então, o quinto sinal, ele ocorre em algumas situações. Eu coloquei esses 4 sinais para ficar fácil de vocês memorizarem. E para quem for fazer a disciplina de patologia semestre agora, fica fácil de fazer a correlação. Os 4 sinais terminam com OR, então seguindo bem o goianês, né? Calor, tumor, rubor e dor. Aí nós temos sinônimos. Tumor, ele é sinônimo de edema, rubor é sinônimo de vermelhidão. Então eu coloquei os terminados com OR para facilitar a memorização de vocês. Bom, então, quando nós falamos de sistema imunológico, nós estamos falando, de certa maneira, de um processo que leva à inflamação. Então, como eu falei, aqui nós temos os sinais inflamatórios: calor, rubor, inchaço, ou tumor, ou edema, dor, e, se não tratado, se não controlado, o último sinal, que é a perda da função. Então, todo mundo aqui, acredito que em algum momento da vida, já teve um processo inflamatório. Se você bateu o dedo com mais força, se você fez uma atividade física mais extensiva, né, mais forte, você teve um processo inflamatório com o aumento de prostaglandinas. E a grande pergunta que eu faço para vocês e deixo aí para vocês refletirem é se é correto nós utilizarmos tantos anti-inflamatórios quanto a nossa população usa. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Quanto mais eu estudo, mais eu entendo a função dos fármacos e menos eu quero usar eles. Por quê? Vamos supor que, por conta da mudança de clima, a minha garganta começou a incomodar, começou a arranhar. Aí eu vou, queixo para algum parente meu, a pessoa fala, toma diclofenaco. Só que a dor de garganta, ela serve para me alertar que tem algo errado com o meu organismo. Então, o que é esse algo errado? Por exemplo, o nosso clima é muito seco. Então, esse processo seco demais travou. Vou voltar, então. Então, nós temos que, no nosso clima, Voltou ou não voltou? Eu acho que a minha internet caiu. Sem áudio. Já sei. Peraí. Caiu.
Voltou agora? A internet tinha caído. Beleza, voltou, então vamos continuar. Então, explicando esse slide aqui de novo. Todo mundo, em algum momento da vida, vai ter um processo inflamatório, com dor, calor, rubor. E o meu questionamento é, será que é correto nós utilizarmos tanto anti-inflamatório quanto a nossa população utiliza? Então, o meu exemplo, nós temos um período seco do estado, né? Faz calor, faz frio, muito seco. Então, é comum a garganta, às vezes, dar uma irritada. Aí eu acordo com a garganta irritada, comento com a minha família, aí logo vem alguém, né? Ah, toma um anti-inflamatório, né, para dor. Só que é correto, à medida que começa a dor, a pessoa já utiliza um fármaco para acabar com a dor? Não necessariamente. Então, quanto mais estudo fármacos, mais entendo que o mínimo que eu puder utilizar, melhor é. Então, a dor, quando ela for suportável, quando ela for tolerável, recomenda-se a não utilização de fármacos, a não utilização de anti-inflamatórios, porque a inflamação é uma resposta do seu organismo para dizer que algo não está correto. Então, por exemplo, a minha garganta amanheceu doendo. O que não está correto? A umidade do ar. Então, se eu começo a fazer, por exemplo, aerosol, é um tratamento não farmacológico, estou colocando só soro. Se eu começo a dormir no quarto com o umidificador ligado, a minha garganta não vai doer mais com frequência. Então, se a dor for algo tolerável, não recomenda-se o uso de anti-inflamatório ou de analgésico. Por que não recomenda-se? Porque se eu tomar um anti-inflamatório, além da dor, beleza, eu vou conseguir reduzir a dor, só que eu vou ter um efeito adverso. Eu vou ter, por exemplo, dor de estômago. E a dor no estômago, a gastrite, ela não é tratada com anti-inflamatório. Então, o uso contínuo de anti-inflamatórios tem uma série de efeitos indesejáveis. Então, à medida do possível, que você puder controlar a dor, a partir de meditação, terapia não farmacológica, etc., recomenda-se. Outro exemplo, a prostaglandina, que eu comentei agorinha, a prostaglandina E2, ela tem várias funções fisiológicas. Uma das funções fisiológicas dela é levar à contração do útero. Então, quando a mulher está no período lá pré-menstrual e começa a ter cólica, uma das substâncias que vai gerar cólica é a PGE2, porque tem que contrair o útero para conseguir, então, expulsar o endométrio que está necrosado. Então, nesse sentido, quando eu estou com cólica, eu evito utilizar medicamentos, porque a cólica é uma resposta fisiológica de contração do útero para levar à descamação do endométrio. Se você inibe essa contração, você vai retardar o processo em algumas horas, em alguns dias. Então, se a dor for tolerável, não utilize medicamento. Bom, na resposta imunológica, ela é uma resposta que vai nos alertar para uma possível infecção. E nós temos duas respostas imunológicas, a inata e a adaptativa. A inata, elas são aquelas células que nós nascemos com elas e ela responde a todo momento. A adaptativa, elas têm que ser estimuladas. Basicamente, né, de maneira bem didática, a inata, nós podemos colocar os neutrófilos. Então, faz um exame de sangue, o paciente está com muitos neutrófilos. Isso quer dizer que ele está com uma resposta imunológica inata, um processo agudo. A resposta imune adaptativa, quem é responsável são os linfócitos. Tanto T quanto B, né? E essas células,
da resposta imune inata, resposta imune adaptativa, vão gerar mediadores, como, por exemplo, as citocinas, que vão gerar, então, uma resposta inflamatória. A resposta inflamatória, então, ela é tanto uma resposta imune inata, que vai gerar uma resposta inflamatória aguda, quanto o sistema imune adaptativo, que vai gerar uma resposta inflamatória crônica. E nós temos componentes celulares, neutrófilos, componentes humorais, que está no plasma. Nós temos, por exemplo, as prostaglandinas, citocinas, leucotrienos. Na resposta imune adaptativa, componentes celulares linfócitos, humorais, nós vamos ter principalmente os anticorpos. Então, aqui tem algumas substâncias produzidas na resposta imune inata. Então, substâncias do sistema complemento, citocinas, que eu já mencionei, assim como outras substâncias que vão levar à resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, ela vai ocorrer por conta de um dano, de uma lesão tecidual. Esse dano, então, vai gerar substâncias inflamatórias. Essas substâncias vão causar aqui, primeiro, o aumento na capilaridade. Isso faz o quê? Esse aumento na capilaridade faz a produção do exudato, a saída do plasma do vaso sanguíneo para o tecido. Então, essa saída, esse exudato do plasma do vaso sanguíneo para o tecido, gera, então, essa liberação de fluido. Além disso, as células de defesa, essas células azuisinhas, elas fazem a quimiotaxia, a migração. As células de defesa, os leucócitos, saem dos vasos sanguíneos e vão para o tecido lesado, aonde há o processo agressivo. E isso, então, aumenta a quantidade de células no tecido, a proliferação de células. Essa resposta inflamatória, ela acontece, então, por várias moléculas. Aqui nós temos, por exemplo, integrinas, quimiocinas, mucinas, entre outros. Então, para quem interessa muito na área de imunologia, acaba estudando com detalhes essas moléculas, que são fundamentais para que o processo inflamatório ocorra. Só que essas moléculas, nós ainda não temos alvos farmacológicos para ela. Então, nós temos alvos farmacológicos na resposta imunológica para poucas moléculas, mas são moléculas que têm sido estudadas como novos alvos farmacológicos. Então, aqui nós vamos ter no processo inflamatório, primeiro, a vasodilatação. Eu preciso que vocês lembrem disso aqui, vasodilatação. Aumento da permeabilidade capilar, que é o aumento da capilaridade. Quimiotaxia, também lembrem disso aqui. E a resposta sistêmica do organismo inteiro, né? Que nem sempre ocorre, depende muito da resposta inflamatória. Se a resposta sistêmica ocorrer, aí nós teremos febre e o aumento de leucócitos no sangue. Bom, então, da resposta inflamatória a nível tecidual, nós temos muito importante a vasodilatação e a quimiotaxia. Sendo que essa vasodilatação, ela acontece principalmente por conta da histamina, por conta de duas prostaglandinas, PGE2 e PGI2. Então, essas três substâncias causam a vasodilatação,
que nós temos na resposta inflamatória. E isso aqui são respostas do sistema imunológico inato. Então, a todo momento que nós tivermos algum tipo de lesão, nós teremos a liberação de histamina, prostaglandina E2, prostaglandina I2. Isso vai levar à vasodilatação, que vai gerar o tumor, vai gerar o calor, vai gerar vermelhidão. Além disso, a PGE2, ela aumenta a sensibilidade das fibras nervosas. Por isso que aonde fica inflamado, dói mais. Então, a PGE2 aumenta a sensibilidade da resposta das fibras nervosas. Então, a lesão tecidual, aqui no caso desse slide, o exemplo está colocando tanto um agente agressor físico, como por exemplo uma ferpa, quanto o agente agressor biológico, que são as bactérias. Vão gerar então sinais químicos, citocinas, prostaglandinas, histamina, e isso então vai levar à vasodilatação da região. Então repara aqui nessa primeira imagem, olha o tamanho, o diâmetro desse vaso e o diâmetro desse vaso. Repare que aumenta o diâmetro. Então, esse vaso sofreu vasodilatação. Isso faz com que o plasma saia e também a saída de leucócitos, porque esses leucócitos vão combater essa infecção no local agredido, né? Então, a fonte aonde houve o processo agressor, processo de inflamação, é chamado de fonte quimiotáxica. Produz diversas substâncias que vão levar, então, à quimiotaxia, assim também como a vasodilatação e o aumento da permeabilidade. Então, aqui nós temos a nossa resposta imune, humoral. Na imunidade adaptativa, nós temos os anticorpos. Esses anticorpos vão então ser produzidos por linfócitos B, que vão se diferenciar em plasmócitos. Os anticorpos lá no tecido, eles vão estimular células NK, assim como neutrófilos, a fazerem a fagocitose. Fazendo a fagocitose, esses leucócitos conseguem acabar com a gente, acabar com a inflamação. Só que esse anticorpo, ele só serve para acabar com a inflamação se a inflamação for de origem infecciosa. Eu vou repetir. Travou de novo, travou de novo, travou de novo. Ixi, a internet não está colaborando hoje, hein? Só porque eu estou empolgada. Voltou? Naná, sabe se o Wi-Fi voltou? Voltou. Vou me avisando, porque a internet de casa está ruim, eu estou usando o 3G. Então, os anticorpos, eles só serão importantes na resposta inflamatória, vou até escrever, só serão importantes na resposta inflamatória quando a resposta inflamatória for de origem infecciosa. Se a resposta inflamatória não for de origem infecciosa, o anticorpo não serve para nada. Aí, no caso, a resposta imune depende apenas do componente celular, apenas de neutrófilos, basófilos, etc. Então, a resposta imune adaptativa, ela é mais importante em termos de inflamação, quando nós falamos de doenças inflamatórias, com um em vez do I, doenças inflamatórias crônicas.
Exemplo de doenças inflamatórias crônicas: asma, bronquite e doenças autoimunes. Então, quando a pessoa tem uma doença inflamatória crônica, o tratamento dessa doença inflamatória crônica visa a redução de leucócitos, a redução da resposta imune. Então, o paciente que tenha doença inflamatória crônica, ele vai então usar fármacos, usar medicamento que vão reduzir os leucócitos, que vão reduzir a resposta imune. Isso porque não dá para o paciente conviver muito tempo com essa dor contínua. Então, nesse caso, utiliza-se fármacos chamados fármacos imunossupressores. Então, quando você ouvir falar em algum lugar, o paciente utiliza um fármaco imunossupressor, é porque esse paciente tem que ter a resposta imune reduzida. Eu, durante muito tempo, utilizei fármacos imunossupressores. Na verdade, eu deveria até utilizar nos dias atuais, só que por teimosia eu não uso. Eu tenho doença autoimune, né? Então, uma maneira de controlar a doença é utilizando fármacos imunossupressores. Por que por teimosia eu não uso? A doença que eu tenho está controlada há uns 3 anos, então eu sei que atualmente não preciso do fármaco. E eu faço o controle de 6 meses, né? Para ver se a doença está voltando ou não. Bom, então nós temos aqui as diversas células, né? Linfócitos T, linfócitos B, que vão então produzir anticorpos. Esses anticorpos, então, vão gerar uma resposta imune adaptativa. E é muito importante que nós tenhamos a produção de anticorpos, principalmente durante a primeira infância. Por isso que a vacinação é lá na infância. Porque quando você chega na fase adulta, se você se expor a alguns agentes, por exemplo, sarampo, cachumba, catapora, é muito mais difícil uma pessoa adulta se curar desse agente infeccioso do que uma criança. Então, eu vou dar exemplo de um conhecido meu, de um professor. A família dele todinha teve Covid, ele tem 2 filhas e a esposa. As 2 filhas tiveram Covid, as 2 filhas têm em torno de 7, 8 anos, não tiveram sinais e sintomas nenhum, e a esposa dele, que é mais ou menos na faixa dos 30, 40 anos, já teve sintomas. Porque para o adulto é muito mais difícil combater qualquer agente infeccioso. Já a criança não. Ela consegue produzir esses anticorpos, esses linfócitos, muito mais rápido. Bom, então, para a produção de anticorpos, nós temos que ser exposto a um antígeno. E hoje é a grande dificuldade, né, na busca pela vacina do Covid. É achar o antígeno, a substância lá do vírus, que vai gerar a produção de anticorpos. Então, fazendo um gancho com a doença. Qual que é o lance da pesquisa da vacina? É para saber se esse antígeno que vai estar na vacina, se ele é de fato capaz de produzir os anticorpos. Então, a pessoa, a cobaia, vai receber a vacina que está em teste aqui no Brasil e depois de algum tempo, 1 semana, 2 semanas, vai ser coletado o plasma deles e vai ser quantificado a quantidade de anticorpos para saber realmente se a vacina foi capaz de produzir esses anticorpos, principalmente o IgG e o IgM. Bom, se a pessoa tem uma resposta inflamatória sistêmica, que no nosso dia a dia não é muito comum, a não ser quando nós tenhamos uma infecção de garganta, uma meningite, etc. Se a inflamação for no organismo inteiro, nós teremos febre, acima lá dos 38 graus, né, 37,5.
ter a leucocitose. Leucocitose é o aumento de leucócitos, principalmente o aumento de neutrófilos. Então, essa história que eu conto, eu já contei algumas vezes em algumas turmas. A minha irmã estava com muita dor na região do abdômen, foi no gastro, e o gastro falou que não era nada. No dia seguinte, continuava com muita dor, voltou no gastro, fez o exame de sangue e deu um aumento de neutrófilos. Fez o ultrassom e o apêndice dela estava quase suturando. Então, o aumento de neutrófilos indicava que a minha irmã estava com um processo infeccioso agudo. Então, você pegou o exame de sangue, seu, do filho, do esposo, etc., deu aumento de neutrófilos, quer dizer apenas que está com uma resposta inflamatória aguda. Além disso, se a inflamação chegar no sistema nervoso, nós teremos uma alteração do eixo neuroendócrino com aumento de cortisol. Então, isso é esperado que nós tenhamos um aumento do cortisol, porque o cortisol é uma substância nossa, anti-inflamatória. Então, que você produz para combater algum tipo de agressão. No sistema nervoso central, nós produzimos interleucina 1, que é uma das responsáveis pela febre, além da ativação do sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto do parasimpático. Então, essa resposta sistêmica é o que grande parte dos médicos tem tentado evitar que o paciente com COVID tenha, porque essa resposta sistêmica ela pode gerar algumas complicações com relação à doença, né? O paciente pode ter complicação cardíaca, complicação renal, etc. A internet está ruim. Bom, então aqui, como eu já falei, nós temos citocinas, temos histaminas, o grupo, o nome mais correto, dos eicosanoides, nós temos as prostaglandinas, os leucotrienos, entre outras. Bom, como a disciplina não é específica de imunologia, eu não vou ficar entrando em detalhe, mas travou de novo, né? Então, ou travou. Voltou? Beleza. Hoje tá bom. Oh, meu Deus. Então, as citocinas, elas são substâncias que têm sido cada vez mais estudadas, mas, repito, a gente não tem ainda nenhum fármaco que atua como agonista de citocinas, por exemplo, né? O que nós temos são algumas interleucinas sintéticas que são usadas em ambiente hospitalar. Então, para quem aí for atuar no hospital, pode ter alguma situação do paciente utilizar interleucinas. Se eu não me engano, a Ana Maria, que teve recentemente de novo câncer, né? Ela usou como um dos mecanismos de tratamento a interleucina, porque ela ajuda a combater, então, o processo inflamatório. Então, da mesma forma que o ser humano produz a insulina sintética, o ser humano também tem produzido interleucinas sintéticas, assim como quimiocinas, interferonas, entre outros. Só que é utilizado em ambiente hospitalar. E aqui tem um infográfico mostrando aí algumas interleucinas. Então, nós temos centenas de interleucinas. As mais importantes para a inflamação é a interleucina 2 e a interleucina 10, que não está aqui na imagem. Então, essas interleucinas, elas são importantes em diferentes funções. Por exemplo, é importante para interagir um macrófago com um linfócito T. É importante para conseguir fazer a interação do macrófago com as células teciduais, entre outras funções que vão gerar, então, resposta inflamatória.
Aqui tem outras interleucinas, né, detalhadas. E, da mesma forma que as interleucinas, o interferon alfa, interferon beta, interferon gama, são utilizados também de maneira sintética, o próprio interferon. Aí é utilizado, por exemplo, para tratamento de hepatite, para tratamento de esclerose múltipla, para tratamento de câncer, entre outros. Então, são fármacos pouco utilizados, mas que têm aí o seu lugar, né, no mercado. Então, uma das substâncias responsáveis pela vasodilatação que nós temos na resposta inflamatória é a histamina. A histamina, então, ela é liberada por neurônios histaminérgicos e também pelos basófilos e eosinófilos. E nós temos 4 tipos de receptores histaminérgicos: H1, H2, H3 e H4. Quando nós falamos de alergia, o responsável pelos sintomas alérgicos é o receptor H1. Quando nós falamos de proteção gástrica, nós temos o receptor H2. É o seguinte, algumas pessoas já tiveram experiência de tomar um antialérgico e ter sono, né? Por exemplo, o Dramin, muitas pessoas utilizam, ele é um antialérgico, mas também é utilizado para dar sono, né? Porque quando o fármaco ele interage com H1 e interage com H3, o H3 está no sistema nervoso central. Aí acaba gerando como efeito adverso a sonolência. Então, os antialérgicos que são específicos a H1, como por exemplo a loratadina, são antialérgicos que não se ligam ao H3, então que não geram a sonolência. Por que não se ligam? Porque não atravessa a barreira hematoencefálica. Já os receptores H2, eles não interferem nem com H1, nem com H3. Então, a gente pode utilizar para proteção gástrica, a ranitidina, por exemplo, e não ter nenhum problema de sonolência. Então, a histamina, eu destaco o seu efeito na secreção gástrica. Então, de maneira fisiológica, a histamina, ela protege o nosso estômago, né? Proteção gástrica. Bom, agora vamos falar sobre os eicosanoides, entre eles as prostaglandinas. Então, aqui tem um esquema do que eu falei anteriormente. Nós temos aqui os fosfolipídios de membrana, a fosfolipase A2 quebra eles, produz ácido araquidônico, a ciclooxigenase converte ele em prostaglandinas e também em tromboxano. A lipoxigenase converte o ácido araquidônico em leucotrienos. Alguns comentários importantes aqui. Prostaciclina, que é a PGI2, prostaciclina é PGI2, e a PGE2, essas duas que eu estou destacando, possuem efeito vasodilatador. Esse aqui, tromboxano A2, o próprio nome te fala, né? Tromboxano, ele leva à formação de trombos, ele leva à coagulação do sangue. Então, por que muitas pessoas utilizam o AS como anticoagulante? O AS se liga à ciclooxigenase, inibe a ciclooxigenase, consequentemente vai diminuir prostaglandinas e vai diminuir tromboxano. E é exatamente por diminuir tromboxano que o AS é recomendado, porque o tromboxano ele leva à agregação plaquetária. Ele junta as plaquetas. Quando a gente não tem tromboxano, ou tem pouco, né? As plaquetas não vão se agregar.
Então, aqui, entre aspas, as pessoas falam de ralear o sangue, né? Então, quando nós utilizamos o AS, ele vai, então, se ligar à ciclooxigenase, vai diminuir tromboxano e vai inibir a agregação plaquetária. Eu vou repetir. O AS vai se ligar à ciclooxigenase, vai diminuir prostaglandinas e tromboxano. Diminuindo tromboxano, inibe a agregação plaquetária. Beleza. Então, aqui nós temos uma cascata mais complexa, mais completa. Então, aqui nós temos a ciclooxigenase, onde os AINES vão atuar, inibindo a ciclooxigenase. E nós temos, então, aqui PGI2, que é vasodilatadora, tromboxano e PGE2, as mais importantes. Aí, repare que os corticoides também estão aqui com a setinha na COX. Por quê? Os glicocorticoides, eles inibem a produção, a expressão de COX no tecido. Os corticoides inibem a produção, inibem a expressão de COX no tecido. Então, eles não inibem a enzima, inibem a produção da enzima. E os corticoides produzem uma substância chamada anexina 1, ou também chamada de lipocortina, e é essa substância que os corticoides produzem que vai, de fato, inibir a fosfolipase A2. A gente costuma falar, na graduação, que o corticoide inibe o começo da cascata, porque inibe a enzima que vai produzir o ácido araquidônico. Então, em termos práticos, qual que é mais eficiente, os AINES ou os corticoides? Em termos práticos, o mais eficiente é o corticoide. Mas por que ele é menos usado? Porque nós vamos ter a redução de várias substâncias, ou seja, consequentemente, a quantidade de efeitos adversos é muito maior dos corticoides em relação aos AINES. Então, o corticoide ele tem que ser usado em algumas situações específicas, mas em termos de eficiência, eles são muito mais eficientes. Então, aqui é um fluxograma mais didático, né, mais resumido, com tudo que eu já mencionei. Então, nós temos aqui a aspirina e a indometacina, que são exemplos de AINES. São exemplos de AINES. AINES é a classe, tá? Aí a aspirina é o AS, indometacina é outro exemplo, que vai então atuar aqui, se ligando à enzima e bloqueando, inibindo a produção das prostaglandinas. Ninguém me perguntou, né, mas eu vou falar. Por que ou melhor, vou fazer a pergunta e depois vocês tentam responder. Por que entre os AINES, nós temos centenas de AINES, dipirona, meloxicam, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, entre outros? Porque entre os vários AINES disponíveis no mercado, o AS é o único recomendado como antiagregante plaquetário. Essa pergunta costuma cair em prova. Eu vou repetir a pergunta. Por que entre os diversos AINES disponíveis no mercado, o AS é o único utilizado como antiagregante plaquetário? Como antiagregante plaquetário. Por que o AS é o único, sendo que aqui, ó, a indometacina, que é outro exemplo de AINES, também inibe a COX e também diminui tromboxano?
Beleza, fica aí a pergunta para vocês depois pensarem. Bom, como a gente tem aqui alguns nutricionistas, né, futuros nutricionistas, aqui nós temos um ponto muito importante e relevante. Nós temos o ômega 6 e o ômega 3, que são, então, ácidos graxos essenciais. São ácidos graxos que nós obtemos a partir de alguns alimentos, como, por exemplo, peixe, castanhas, linhaça, etc. E esses ácidos graxos, eles também são fosfolipídios. Eles também são convertidos pela fosfolipase A2. Só que esses ácidos graxos, eles geram substâncias anti-inflamatórias. Então, o ômega 3, principalmente, ele é muito utilizado, o ômega 6 também, como substância, como suplemento anti-inflamatório. Então, por exemplo, a pessoa chega na terceira idade, é muito comum a pessoa se queixar de dores crônicas, né? Artrite, artrose. A pessoa vai ficar usando todo dia uma dipirona ou um corticoide? Não, não é recomendado. Mas a pessoa pode fazer a suplementação de ácidos graxos. E esses ácidos graxos serão convertidos dentro do organismo em substâncias anti-inflamatórias. Então, isso é muito recomendado, por exemplo, para as pessoas da terceira idade. Comentário importante. Então, o ácido araquidônico é convertido em prostaglandina pela COX. Só que no nosso organismo, nós temos 3 isoformas. 3 formas da mesma enzima. COX-1, COX-2 e COX-3. COX-1, ela é principalmente constitutiva. Quer dizer que a COX-1 constitutiva, ela está responsável pela produção constante de prostaglandinas. Ou seja, a COX-1 é fisiológica. Repetindo, a COX-1 ela é principalmente constitutiva. Ela produz constantemente as prostaglandinas no nosso organismo. A COX-2 ela é principalmente induzida na resposta inflamatória. A COX-2 é principalmente induzida na resposta inflamatória. E a COX-3? A COX-3 ela é uma isoforma da COX-1, só que está localizada no sistema nervoso central. Bom, alguns comentários importantes com relação a esse slide. Então, nós temos, com relação à farmacologia, 2 isoformas muito importantes, a COX-1 e a COX-2. Deixa eu colocar um quadro aqui que fica melhor. Então, nós temos essas 2 isoformas, COX-1 e COX-2. Em termos de farmacologia, são as importantes. A COX-2 ela é principalmente induzida. Então, você vai ter a COX-2 sendo produzida quando você tiver um processo inflamatório. Ok? Esse raciocínio que eu vou fazer aqui é muito importante vocês entenderem e não vai ter lugar nenhum escrito em nenhum livro, porque isso que eu vou explicar é um raciocínio integrativo. A COX-1, como eu expliquei, ela é constitutiva. Ela está no nosso tecido. Aí vai uma perguntinha. Quando você tem dor de cabeça, você tem inflamação? Quando você está com dor de cabeça, a sua cabeça aumenta de tamanho? Quando está com dor de cabeça, sua cabeça fica mais vermelha? Sempre. Quando está com dor de cabeça, a cabeça fica inchada?
fica mais quente? Quase sempre as respostas para essa pergunta seriam não, né? Então, a dor de cabeça não é uma resposta inflamatória. Mas, se eu tenho dor, entende-se que há um aumento de prostaglandinas. Como eu falei, a PGE2, ela aumenta a sensibilidade das fibras nervosas, das fibras sensoriais. Então, a dor de cabeça, assim como outras dores, ela é por conta de uma ativação maior de COX-1. Uma ativação maior de COX-1. Então, se eu quero diminuir a minha dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico. O principal analgésico do Brasil, mais comercializado, é a dipirona. Todo mundo tem tomado em algum momento da vida. Então, a dipirona, ela vai atuar inibindo a COX-1. Mais especificamente, em geral, a COX-3, também é o sistema nervoso central. E, consequentemente, vai diminuir a prostaglandina. Só que a COX-1, ela não é constitutiva, então ela também vai ter lá no estômago. Só que a sua dor não era no estômago. Só que ela também vai inibir a COX-1 do estômago, porque a COX-1 é constitutiva. Lá no estômago, a COX-1 produzia prostaglandina gastroprotetora. Como a COX-1 está inibida, a prostaglandina lá no estômago vai reduzir. Consequentemente, você não terá mais o efeito gastroprotetor. Aí você vai propiciar que o seu estômago sofra mais ações agressivas. Aí você vai ter dor de estômago, porque tomou dipirona. Beleza. Professora, todo analgésico vai causar, então, dor de estômago? Eu posso afirmar que 99,9% das vezes vai. Por conta que vai inibir COX-1. Mas vai reduzir a dor lá de cabeça. Beleza. O meu problema não é dor de cabeça, não é dor de algum lugar. O meu problema realmente é um processo inflamatório. Então, se eu estou com uma dor inflamatória, o que eu tenho que inibir é a COX-2. Aí entrou no mercado, lá em 2000 e pouco, o que nós chamamos de inibidores seletivos da COX-2. Inibidores seletivos da COX-2. Em geral, os fármacos terminam com o nome Coxib. Então, os Coxibs são inibidores seletivos da COX-2. Ou seja, esses fármacos, eles são apenas anti-inflamatórios. Então, ele vai reduzir a dor se a dor for por conta do processo inflamatório. Então, vai adiantar utilizar esse medicamento para diminuir dor de cabeça? Não, não vai. Beleza. Então, com essa explicação, que eu quero que vocês guardem para a vida. Então, nós temos uma classe de fármacos chamadas AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, que não vêm do colesterol, a estrutura química. Aí, esses fármacos inibem COX, só que eles podem inibir COX-1, COX-2. Se o fármaco for mais analgésico, quer dizer que esse fármaco inibe mais a COX-1. Eu não posso falar, por exemplo, que a dipirona inibe só a COX-1. Não, a dipirona inibe COX-1 e COX-2, só que inibe mais a COX-1. Ela é mais seletiva COX-1. Se eu estou utilizando um fármaco com fins de inflamação, então eu quero que esse fármaco atue na COX-2. Então, a gente pode chegar à conclusão que a dipirona é mais COX-1. Nós podemos chegar à conclusão que o diclofenaco ele é mais COX-2.
Então, a seletividade COX-1 ou COX-2 depende muito do seu uso no dia a dia. Então, se o fármaco é mais utilizado para tratamento de dor, ele é mais seletivo COX-1. Se ele é utilizado mais para o tratamento do processo inflamatório, ele atua mais na COX-2. Quais são os únicos seletivos para COX-2? Os coxibs. Aí tem rofecoxib, celecoxib, etc. Esses coxibs, eles são de venda controlada, você só compra com receita médica, com prescrição. Porque eles podem causar problemas no coração. Então, quando eles foram descobertos, há uns 10 anos atrás, a indústria farmacêutica achou que tinha lá a galinha de ovos de ouro, que poderia, então, vender o medicamento para tratar a inflamação e não teria efeito diverso. Mas o que descobriu-se é que o coxib, ele gera efeito cardiovascular. Muitas pessoas morreram com infarto por conta desses coxibs. Então, a pessoa que usa o coxib, ele tem que assinar um termo que ele está ciente que ele pode morrer por problemas cardíacos. Eu já utilizei esse medicamento, graças a Deus eu não tenho problema cardiovascular, né? Mas são medicamentos, então, de uso restrito. Bom, então essas isoformas é importante vocês lembrarem. E como eu falei, então, nós temos o ômega 3 e o ômega 6, que produzem essas substâncias aqui, ó. Que eu não vou saber o nome disso aqui nunca, né, de cabeça. Que são substâncias anti-inflamatórias, né? Que ajudam no combate do processo inflamatório. Bom, então, as prostaglandinas, as mais importantes é a PGI2 e a PGE2. A PGE2, ela interage com 3 receptores diferentes. Receptor EP1, receptor EP2 e receptor EP3. Aqui eu destaco o receptor EP3. O receptor EP3, ele está presente no músculo liso, lá do útero, está presente no estômago, está presente entre outras funções. E com relação a isso aqui, nós temos um medicamento que é apenas de uso hospitalar, chamado Cytotec. O nome dele, princípio ativo, é misoprostol. O Cytotec é de uso hospitalar por quê? Porque ele é abortivo. O Cytotec, ele é um agonista de receptor EP3, ou seja, o misoprostol, ele atua da mesma forma que a prostaglandina no receptor EP3. Ele é utilizado para quê? Ele leva à contração do útero. Então, pode ser utilizado para induzir o trabalho de parto. Antigamente, muitas mulheres utilizavam ele como abortivo. Ainda usam no mercado negro, né? Infelizmente. E como agonista do receptor EP3, anteriormente ele foi criado por quê? Ele era um protetor gástrico. Ele ajudava no tratamento de gastrite, por exemplo. Só que por conta desse efeito muito mais perigoso, o uso dele é apenas de uso de ambiente hospitalar. Bom, então aqui nós temos alguns usos das prostaglandinas, né? Como, por exemplo, o uso ginecológico, né? Para induzir a contração do útero e, por exemplo, interromper uma gravidez, né? Entre outros usos aí importantes. Bom, os leucotrienos. Nós temos diversos leucotrienos. Basicamente, os leucotrienos vão levar a um processo de quimiotaxia. Então, esse gráfico aqui, ele coloca algumas substâncias que vão inibir os leucotrienos,
como por exemplo essa aqui, ó, zileutona. Essa substância inibe a lipoxigenase e diminui os leucotrienos. Essa substância é utilizada no tratamento da asma. Então, em caso muito específico, utiliza essa substância. Isso não precisa. Bom, então vamos agora de fato falar de fármaco, né? Nomes. Então, aqui nós temos diversos fármacos, todos classificados como AINES. Anti-inflamatórios não esteroidais. Então, a dipirona não está aqui, mas a dipirona é um anti-inflamatório. Em termos de classe, ela é, né? Então, nós temos o ácido salicílico, o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, a indometacina, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno. Aqui, ó, o celecoxib, como eu falei. Então, esse aqui ele é seletivo, COX-2. Ácido mefenâmico, esse que é utilizado para combater cólica, né? Paracetamol, entre outros. Comentário. Paracetamol, ele é utilizado como analgésico ou como anti-inflamatório? Mais como analgésico, né? Então, a gente pode afirmar que o paracetamol ele é mais COX-1. Naproxeno também é utilizado mais como analgésico, então ele é mais COX-1. Indometacina também, mais como COX-1. Diclofenaco já é mais anti-inflamatório, então ele é mais seletivo, COX-2, assim por diante. Então aqui nós temos a diferença das enzimas. Essa primeira é a COX-1 e a segunda é a COX-2. Repare a diferença do tamanho da enzima. Ou seja, um fármaco, para ele se ligar a COX-2, tem que ser um fármaco maior. Tem que ser um fármaco que tenha uma cadeia lateral que consiga se ligar nesse bolso lateral. Então, por que, por exemplo, o AS e o paracetamol é mais COX-1? Porque são fármacos pequenos, que não conseguem se ligar a essa estrutura grande da COX-2. Então, aqui nós temos o risco de usar algumas substâncias, né? Então, a aspirina tem até um risco elevado, diclofenaco, pela questão antiagregante plaquetário. Bom, além dos AINES, nós temos, então, outros fármacos imunossupressores, como o metotrexato, inibem, então, os linfócitos T, e nós temos os glicocorticoides, que além de inibir a fosfolipase, além de inibir a produção de COX-2, os corticoides também inibem os macrófagos, então diminui a resposta imunológica. Por isso que o paciente com doença autoimune em tratamento, ele sempre vai entrar como grupo de risco. Então, o paciente com doença autoimune, ele tem prioridade na vacina contra a gripe, porque se ele tiver gripe, a gripe nele pode ser muito mais grave, porque não tem resposta imunológica. E outro fármaco que é utilizado em termos de resposta imune é o allopurinol. Esse fármaco é utilizado para o tratamento de uma doença específica chamada gota. Gota é uma doença onde há um excesso de ácido úrico. E o allopurinol ele vai atuar no metabolismo do ácido úrico, diminuindo a produção de ácido úrico. Então, para quem utiliza allopurinol, são pacientes com gota. Importante aí para a nutrição. O paciente que tem gota tem uma série de alimentos que ele não pode consumir. Esses alimentos, eles aumentam o ácido úrico. Por exemplo, a minha mãe, ela tem predisposição a ter gota. Por que predisposição? Porque ela tem uma quantidade de ácido úrico bem no limite. Então, um dos alimentos que o médico recomendou que ela não consuma em grande quantidade é tomate, né? Então, tomate, não jeito de falar, né? Aí algumas pessoas falam especificamente com relação à semente, mas isso eu não sei falar se é verdade, tá? Mas o tomate é verdade. Porque o tomate aumenta a produção de ácido úrico e a pessoa então pode desenvolver gota. E aqui tem alguns exemplos comerciais de AINES, né? Que todo mundo aí deve ter usado pelo menos um exemplo desses aí.
Os próximos slides, eu não vou ficar lendo, eu forneci o material para vocês, então que ele sirva para vocês estudarem. E tem uma série de exemplos de fármacos da classe dos AINES com efeito diverso, com um monte de coisa. Mas, basicamente, desse slide, a inflamação é um processo patológico que pode ocorrer, então, mediante aqueles agentes físicos, químicos e biológicos. Mas, como eu disse no começo, é uma resposta benéfica. Ela só vai ser uma resposta maléfica quando a inflamação não conseguir ser controlada. Aí, nessa situação, quando a resposta não conseguir ser controlada, aí é necessário o uso de fármacos. Então, nós temos aqui as diversas substâncias, né, produzidas na resposta inflamatória, os sinais e sintomas inflamatórios, a fosfolipase A2, que eu já falei, né, e aqui vai detalhar um pouco melhor o que eu já expliquei. Então, os AINES, a classe farmacológica, são utilizados como anti-inflamatórios, analgésicos leves, né, antipiréticos e antiplaquetários, né? No caso, o único utilizado como antiplaquetário é o AS. Porque, depois, se alguém quiser responder isso, estou à disposição. E aqui está com relação à seletividade para COX-1 e COX-2, né? No caso, esses aqui em amarelo são seletivos COX-1. Os em verdinho, seletivos COX-2. E esse aqui, ó, rofecoxib, é um exemplo de seletivo COX-2. O que eu uso para explicar sempre é a questão, no seu dia a dia, você usa, por exemplo, aspirina, indometacina, entre outros, para diminuir a dor ou para diminuir a inflamação? Se é para diminuir a dor, quer dizer que é COX-1. Se é para diminuir a inflamação, é COX-2. É a maneira mais fácil de lembrar a seletividade desses fármacos. Então, está aqui o ácido acetilsalicílico, que é um anti-inflamatório mais antigo, tem mais de 100 anos. Hoje em dia, esse fármaco ele não é mais usado nem para analgesia, nem para combater a febre. Hoje em dia, é utilizado mais, então, para a questão de coagulação sanguínea. E, em termos de cosmético, é utilizado como queratolítico, para remoção de calos. Na parte de estética, utiliza-se muito o AS como substância química na estética. Então, interação medicamentosa importante. O AS, assim como todos os outros AINES, não devem ser usados junto com anticoagulantes. Potencializa o sangramento. Dipirona, fármaco mais usado no Brasil, utilizado como analgésico, antipirético, né? Mas, nos Estados Unidos, esse fármaco não é liberado. O Brasil, como é um país mais atrasado, né? Além de ser liberado, é o mais usado, o mais prescrito. Por que ele não é liberado? Ele causa isso aqui, ó, anemia aplástica. Esse fármaco ele pode ter como efeito diverso essa anemia, que é uma anemia onde há a destruição de todas as células da medula óssea. Se o paciente tiver anemia aplástica, qual o tratamento? Transplante de medula óssea. Além disso, causa agranulocitose, redução de leucócitos, causa trombocitopenia, redução de plaquetas. O meu pai, ele tinha muito efeito diverso da dipirona, a trombocitopenia. Ele utilizava a dipirona e ele começava a aparecer manchas roxas no corpo, porque era sangramento, né? Mas mesmo assim, na época eu não era farmacêutico, era criança, ninguém sabia o que era, ele continuava a utilizar. Hoje, né, a gente já sabe que uma das coisas que causava nele era esse efeito diverso. E, em algumas situações, causa morte. Então, lá nos Estados Unidos é proibido esse medicamento. Bom, nos Estados Unidos, o que eles mais consomem de anti-inflamatório, de AINES, é o paracetamol. Paracetamol é sinônimo de para-aminofeno.
Então, em inglês é paraminofeno, tá? É a mesma coisa. Então, esse fármaco, ele é excelente, excelente. Só que ele tem pouca atividade anti-inflamatória, excelente atividade analgésica e antipirética. O mecanismo de ação dele não é só inibir a COX. Existem ainda estudos para tentar elucidar todo o mecanismo de ação do paracetamol. Só que esse fármaco, ele causa problemas hepáticos, insuficiência hepática. Então, se a pessoa utilizar o paracetamol por 3 dias consecutivos, ele já vai ter um problema hepático. E isso depende muito de cada pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele toma cerveja todos os dias. E nós sabemos que o álcool é hepatotóxico. Então, além da cerveja, esse amigo vai e utiliza paracetamol. Lesiona ainda mais o fígado. E o que acontecia no Brasil há uns 3, 5 anos atrás? O paciente tinha dengue. O medicamento mais prescrito pelos médicos para o tratamento da dengue era o paracetamol. Graças a Deus, né, depois de muito insistir, hoje os médicos não prescrevem mais tanto paracetamol. Porque o paciente com dengue, o próprio vírus da dengue causa lesão hepática. O paciente não pode ter sangramento? O sangramento é por conta de comprometimento hepático. Então, se o paciente com dengue, já por conta da doença, está com lesão hepática, e o médico prescreve paracetamol 2 vezes por dia durante 7 dias, no final dos 7 dias o carão vai morrer ou por dengue ou por problema hepático. Então, a pessoa existe um quadro chamado hepatite farmacológica. A pessoa vai ter um problema hepático no fígado. Graças a Deus, essa hepatite farmacológica, ela é um processo reversível. Mas por que não recomenda-se mais o paracetamol para o tratamento da dengue? Porque em algumas situações o paciente já pode ter problemas hepáticos e isso pode vir a piorar. Então, graças a Deus, né, eu nunca tive dengue, mas a minha mãe teve. E durante o processo dela de dengue, ela não precisou utilizar paracetamol. Aí vão me perguntar, professora, entre paracetamol e dipirona, o que é melhor? Olha, a dipirona, apesar de ter esse efeito adverso da anemia plástica, é uma probabilidade muito pequena. Então, a probabilidade da dipirona causar problemas é muito, muito menor do que o paracetamol. O paracetamol é comprovado. Se você utilizar por 3 dias seguidos, você vai ter comprometimento hepático. Então, é um efeito conhecido e esperado de todo mundo ter. Já a dipirona não, né? A pessoa pode usar a vida inteira e nunca ter nada. Então, entre paracetamol e dipirona, eu optaria em utilizar a dipirona. Mas se não quiser usar a dipirona, tem outros fármacos. Tem nimesulida, ibuprofeno, tem mais de 100 AINES no mercado. Então, hoje não recomenda-se mais paracetamol para o tratamento da dengue, ok? Então, outro fármaco que nós temos, a indometacina, também é muito utilizada. Temos o ácido mefenâmico, que é utilizado, então, para controle de cólicas, né? Mas, como eu falei, se for uma dor suportável, melhor não utilizar. O cetorolaco, esse aqui, ó, é um fármaco que está sendo cada vez mais comercializado. O nome comercial dele é eu acho que é Toragezik. É um medicamento muito bom para tratamento de dores mais intensas. Então, uma dor que a dipirona não consegue tratar, o cetorolaco consegue. É o Toragezik, ele é um pouquinho mais caro, né? Ele é de uso sublingual. Então, minha experiência prática, né? Eu sou farmacêutica no carnaval, fui farmacêutica no acampamento da igreja, né? E as pessoas que estavam com dor que não resolvia com dipirona, o Toragezik resolve bem. Só que ele é bem mais caro também. O ibuprofeno, naproxeno também são mais recomendados para dor, né? Piroxicam, meloxicam, esses são mais para fins
de inflamação. Rofecoxib é apenas anti-inflamatório, mas tem o perigo de ter problemas cardiovasculares, então não recomenda-se em pessoas idosas. Celecoxib também não recomenda-se em pessoas idosas. Nimesulida, ele é mais COX-2, mas ele não é seletivo extremo, ele também tem alguma seletividade COX-1. E aqui está um resumo mais sintético, de alguns fármacos que eu mencionei. Para terminar a explicação, vamos falar agora dos anti-inflamatórios esteroidais, que são, então, os corticoides. Os corticoides, então, eles vão simular o que o cortisol, substância, hormônio, que você produz lá na suprarrenal, vai fazer. Então, quando nós utilizamos um corticoide, nós estamos simulando uma resposta hormonal. Por isso que nós temos uma série de efeitos adversos com o uso dos corticoides. Então, os corticoides, eles vão atuar produzindo a lipocortina. No outro slide estava como anexina 1. Essa substância vai inibir a fosfolipase A2. Consequentemente, não vai ter ácido araquidônico, não vai ter prostaglandinas, não vai ter dor, não vai ter inflamação. Só que, além de atuar aqui na fosfolipase A2, portanto, poderem ser utilizados como anti-inflamatórios, o principal ponto dos glicocorticoides é que eles vão, então, reduzir leucotrienos, vão reduzir a quimiotaxia. Então, o principal ponto dos corticoides não é o seu uso como anti-inflamatório. O principal ponto dos corticoides é o seu uso como imunossupressor, principalmente no tratamento de doenças autoimunes. Só que, além disso, como eles atuam como imunossupressor, além de atuarem, então, em respostas imunes, eles também atuam em respostas alérgicas. Quando nós temos algum tipo de alergia tópica e nós passamos uma pomada, em geral essa pomada vai conter algum corticoide. O mais comum é a dexametasona. Então, o corticoide ele vai atuar tanto como anti-inflamatório, como imunossupressor e como antialérgico também. Só que no caso, para alergias mais ou tópicas ou alergias mais intensas, como por exemplo na resposta alérgica do paciente com asma. Então, o uso clínico desses fármacos como anti-inflamatórios, antialérgico e imunossupressor. Por isso que eu falei que quando a gente fala de resposta imune, a gente tem que falar de tudo num pacote só, Não dá para falar só sobre inflamação. Porém, o uso contínuo desses fármacos, os corticoides, gera uma série de efeitos diversos e quem tem prática clínica consegue bater o olho no paciente e saber que ele usa corticoide. Então, uso contínuo, tá? Um dia e outro não. Eu usei, por exemplo, corticoide por mais de 2 anos. Vai ter uma aparência de cara de lua cheia, uma cara arredondada, uma face arredondada, porque o corticoide retém líquido. Vai ter a presença de estrias, principalmente seios, braços, hipertensão, porque o corticoide retém água, retém sódio, vai ter a propensão a diabetes, alterações gastrointestinais, retenção de líquido, problemas oculares, cardiovasculares, musculares, psiquiátricos, entre outros, Então, repare a lista de efeitos adversos. Olha a quantidade de efeitos adversos e a quantidade de efeitos benéficos, 3 efeitos benéficos para 1 zilhão de efeitos adversos. Então, por isso que o uso dele deve ser muito bem controlado. Por isso que eu não uso mais, Eu sei que o uso dele deve ser controlado. Bom, para terminar a minha explicação, eu vou agora liberar o vídeo do celular. Deixa eu colocar.
Deixa eu ver aqui rapidão. Bom, vocês estão me vendo agora por outra imagem, né? Eu vou tentar explicar aqui, espero que dê para vocês entenderem, né? Vamos lá. Então, é o seguinte, nós temos a farmacologia do sistema imune. Depois, se vocês quiserem, eu posso ou tirar uma foto ou fazer um mapa mental desse esquema que eu coloquei aqui no meu quadro. Então, o sistema imune, ele possui a resposta aguda ou crônica, beleza? Não está aparecendo, não? Não? Tem duas Adrianes, não tem? Ah, já sei. Vou fechar esse aqui. Aí, você tem que clicar no meu nome, na outra Adriane, e pôr para fixar. Beleza. Eu vou trocar a câmera para ver se fica melhor a resolução. Aqui. Então, nós temos a farmacologia do sistema imune. Ficou melhor agora? Dá para vocês verem? Então, o sistema imune... Sim. O sistema imune possui resposta aguda ou crônica. A inflamação, ela vai gerar, então, sinais. Calor, tumor, rubor, dor. Eu sublinhei o OR para ficar fácil de lembrar. Possui mais um sinal, que eu não coloquei, que é a perda da função. Essa inflamação, então, ela vai gerar uma lesão celular. Essa lesão é por conta do rompimento da membrana plasmática. Isso vai gerar substâncias pró-inflamatórias. Entre as substâncias pró-inflamatórias, aqui eu destaco, são as prostaglandinas. Como que nós produzimos as prostaglandinas? Então, os fosfolipídios de membrana são convertidos pela fosfolipase A2 em ácido araquidônico. O ácido araquidônico é convertido pela COX. Aí nós temos COX-1, COX-2 e COX-3. Diminuindo a prostaglandina, diminui os sinais inflamatórios. Exemplo de AINES. Eu coloquei os exemplos mais comercializados no Brasil. Dipirona, paracetamol, são os dois mais. Ibuprofeno, meloxicam, nimesulida e diclofenaco. Exemplo de esteroide, de corticoide, dexametasona, betametasona. Repara que eu sublinhei o zona. Então, fármaco que termina com zona, ele é corticoide. Prednisona, deflazacorte, esse foge da regra. Mas em termos de prova, lembra dessa dica, terminar com ona. Fluticasona, terminou com zona. Budesonida, esse também fugiu da regra. E fluticasona. São alguns exemplos aí para vocês memorizarem. Para terminar a minha explicação, aqui tem uma coisa que muitas pessoas confundem: inflamação com infecção. Inflamação é quando tem a produção de substâncias pró-inflamatórias por conta de uma lesão celular. Infecção é quando a lesão celular é por conta de um agente microbiano, bactéria, vírus, fungos. Quando eu estou com infecção, não adianta tomar só anti-inflamatório. Se é infecção,
bacteriana, aí tem que tomar antibiótico. Se for infecção viral, por exemplo, Covid, não vai tomar nada. Vai controlar os sinais inflamatórios. Porque o próprio organismo consegue combater o vírus. Já a bactéria, nem sempre conseguimos combater. É mais difícil. Ok? Então, se vocês quiserem depois, vocês coloquem lá no Telegram, que eu coloco esse mapinha que eu fiz aqui hoje, antes da aula, né, para recapitular. Coloco lá no Telegram também, se vocês quiserem, tá? Com relação ao conceito de anti-inflamatórios, tudo que eu expliquei nessa minha fala de hoje, de quase 2 horas, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não, talvez. Pode perguntar. Sim, nós temos as duas respostas. A diferença é que a resposta imune celular, ela em geral é mais rápida. E a humoral, ainda mais se for na inata, na adaptativa, ela demora mais. Então, nós demoramos um pouco, alguns dias, para produzir anticorpos. Ana, pode perguntar. Não, vai ser na inata. Porque é onde a gente vai ter o aumento de, principalmente, prostaglandinas. Então, as prostaglandinas são as responsáveis pela vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, pelo calor, etc. Na resposta imune adaptativa, nós até temos prostaglandinas, só que menos do que na resposta imune inata. Na inata, elas são as principais responsáveis pelos sinais cardinais. Ana, no Telegram, eu não sei, eu participo de alguns grupos, tem grupos que só o administrador consegue, tem grupos que muita gente consegue. Depois você tenta lá mandar, se você não conseguir, eu altero a configuração. Aí você pode mudar a pergunta também por lá. Se não conseguir, você me fala que eu mudo a configuração. Beleza? Um comentário importante. Nós não, né? Eu tinha agendado a última palestra, que ia falar sobre interação fármaco-nutriente, se eu não me engano, tem que olhar o cronograma, para o dia 30, na próxima quinta-feira. Só que surgiu um compromisso no dia 30. Então, vou precisar mudar a palestra do dia 30 para o dia 29, tá bom? E depois eu vou colocar lá no Instagram e também no Telegram. Então, a palestra do dia 30, se eu não me engano, ia falar sobre interação fármaco-nutriente, eu vou ter que adiantar para quarta-feira. Então, semana que vem, na terça é cálculo de medicamentos, que pediram isso, né? A pessoa da enfermagem precisa muito. E na quarta é interação fármaco-nutriente. Aí a gente termina esse ciclo de palestras, porque basicamente termina as férias, né? E na outra semana vocês começam com aula. Vocês, assim, né? Quem é da Unip aqui? Então, no mais é isso. As aulas? Então, o que a gente sabe